Quando ouvimos falar em despertar espiritual, é comum imaginar uma jornada leve, cheia de serenidade, meditações profundas e um sentimento constante de paz interior. Muitos acreditam que, ao atingir esse estado de consciência mais elevado, tudo finalmente se encaixa. A vida se torna simples, clara e equilibrada. Mas será que é mesmo assim? A verdade é que o despertar espiritual para a maioria das pessoas se parece muito mais com um terremoto do que com um passeio no parque. Em vez de calmaria, o que geralmente surge é um redemoinho de emoções, sensações físicas inesperadas e mudanças que mexem profundamente com a nossa percepção de quem somos. É como se o universo resolvesse pegar tudo o que você acredita ser verdade e sacudir de ponta cabeça. E não é só na mente ou nas emoções. O corpo também sente. Muitas vezes, o despertar espiritual vem acompanhado de sintomas físicos intensos e até desconcertantes. Aquele senso de paz que você esperava, ele vem sim, mas muitas vezes aparece entre períodos de confusão, crises existenciais e até um sentimento de vazio profundo. Em um momento, você sente uma conexão divina com tudo à sua volta. No seguinte, parece que você não pertence mais a lugar nenhum. E tudo isso é absolutamente normal. Cada transformação, por mais desconfortável que pareça, está limpando algo antigo dentro de você. É como uma faxina espiritual. Você vai precisar mexer na bagunça antes de deixar tudo em ordem. E essa bagunça pode se manifestar como ansiedade, insônia, cansaço, ou até como uma vontade incontrolável de mudar tudo na sua vida. E o corpo, sábio como é, responde a esse movimento interior. É aí que as mudanças físicas começam. Você pode notar que sua aparência muda. Seus olhos parecem mais vívidos. Seu rosto pode parecer mais leve. Sua postura diferente. Há quem perca peso de forma repentina, sem fazer dieta. E não é mágica, é liberação. O corpo está soltando não apenas retenções físicas, mas traumas emocionais que estavam escondidos em cada célula. Você já se olhou no espelho e teve a sensação de não reconhecer quem estava lá? Esse sentimento é mais comum do que parece em quem está atravessando um despertar. E não, você não está enlouquecendo. O que está acontecendo é que o seu corpo está se adaptando a uma nova vibração. Ele está se afinando com uma frequência mais elevada, se preparando para sustentar uma consciência mais expandida. Às vezes, essa transição causa efeitos visíveis, inchaços, variações de peso, mudanças nos hábitos alimentares. Mas não é hora de se apegar a essas mudanças externas. O mais importante agora é confiar. Confiar que seu corpo sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando com você, não contra você. Você pode sentir, por exemplo, uma leveza repentina no corpo. Pode ser que, mesmo sem alterar sua rotina, algo dentro de você esteja se libertando um peso antigo, um trauma esquecido, uma emoção mal resolvida. E quando isso acontece, o corpo solta junto excesso de gordura, retenção de líquido, tensões musculares. É uma cura em movimento. E talvez o sinal mais mágico de todos esteja nos seus olhos. Sim, os olhos. Eles começam a brilhar de uma forma diferente, mais vivos, mais presentes. É como se algo dentro de você tivesse despertado de um sono profundo, e esse despertar transbordasse pelos seus olhos. Não é só uma mudança física, é energética. É a sua alma começando a se expressar com mais clareza através do seu olhar. Pessoas ao seu redor podem perceber isso antes mesmo de você. Podem comentar que há algo diferente em você, que sua presença mudou, que sua energia está mais suave ou mais intensa. E é verdade, porque quando a alma desperta, o corpo inteiro se transforma. E por isso, se você está passando por tudo isso, respire. Não resista. Não lute contra o processo. Apenas confie. Tudo o que está acontecendo, por mais estranho que pareça, é parte de uma profunda transformação. E essa transformação está te levando exatamente para onde você precisa estar. Mais perto da sua essência, da sua verdade, da sua luz. Quando você começa a liberar os bloqueios emocionais e energéticos que carrega há anos, alguns deles tão antigos que nem sabia que existiam, algo extraordinário começa a acontecer. E não estou falando apenas de uma clareza mental,
mas de uma transformação que se espalha por todo o seu ser. Ela alcança até os seus olhos. É como se, de repente, seus olhos passassem a contar uma nova história. Aquela opacidade que antes parecia um véu começa a se dissipar, e em seu lugar surge um brilho silencioso, quase etéreo. Há quem diga que os olhos ganham vida novamente, e é verdade. Eles se tornam mais expressivos, profundos, e passam a transmitir algo que palavras não conseguem traduzir. Verdade. Esse brilho que renasce nos olhos não é apenas estético. Ele é uma consequência direta de uma limpeza interior. Quando começamos a curar os traumas do passado, as memórias não resolvidas, as dores esquecidas e as crenças que limitavam nosso ser, algo em nós se realinha com o que é essencial. Os olhos, então, se tornam espelhos vivos dessa mudança. Não apenas revelam, mas irradiam a transformação. Talvez você já tenha olhado para alguém que passou por um despertar profundo. É difícil explicar, mas há algo no olhar daquela pessoa que toca sua alma. Uma serenidade, uma presença, uma transparência que faz com que tudo pareça mais real. É como se naquele momento você estivesse olhando direto para o coração do universo que pulsa dentro dela. E isso acontece porque, com o avanço do despertar espiritual, a energia ao redor da pessoa também muda. Torna-se mais clara, mais pura, mais consciente. E os olhos, esses portais da alma, são os primeiros a refletir esse estado interior. Eles deixam de ser apenas órgãos da visão e se tornam canais de expressão da essência. Mas é importante lembrar, o despertar não é feito apenas de momentos sublimes. Ele também nos confronta. Uma das fases mais intensas e desafiadoras desse processo é conhecida como a morte do ego. E não se trata de perder quem você é, trata-se de perder quem você achava que era. O ego, com seus muros, suas máscaras e suas histórias repetidas, começa a se fragmentar. E nesse colapso, sentimos como se o chão estivesse desaparecendo sob nossos pés. Tudo aquilo que costumávamos usar para nos definir o sucesso, os títulos, as opiniões dos outros, de repente, já não faz mais sentido. E surge o vazio. É um momento em que nos perguntamos: se eu não sou mais aquela versão que construí com tanto esforço, então, quem sou eu? E essa pergunta não é uma crise, é um renascimento. A insegurança aparece, o desconforto bate à porta, e tudo parece um grande território desconhecido. Mas é justamente nesse território onde se dá o encontro mais profundo com nossa verdadeira essência. Porque quando o ego cede espaço, o ser autêntico começa a emergir, livre, leve e real. E sim, essa fase de confusão é desconfortável, mas é temporária. Ela sinaliza que a casca está se rompendo para que algo mais verdadeiro possa florescer. A antiga identidade, construída sobre feridas e necessidades de aceitação, se desfaz para dar lugar a um eu mais inteiro. Um eu que não precisa mais se esconder ou se justificar. É por isso que os olhos mudam. É por isso que o olhar se aprofunda. Porque ele já não carrega mais o peso das máscaras, carrega agora a luz da consciência. E quando isso acontece, o mundo ao seu redor também começa a parecer diferente. As cores parecem mais vivas, os sons mais nítidos, os encontros mais significativos. E você percebe que não é o mundo que mudou, foi você. Com o despertar, vem uma nova sensibilidade. Você começa a perceber não só o que está acontecendo à sua volta, mas o que está sendo sentido, vibrado, ocultado. Essa sensibilidade é um dom, mas também um convite à presença. Você passa a sentir tudo mais intensamente, a beleza e a dor, a luz e a sombra. É como se um novo sentido fosse ativado. Você não apenas vê, você sente o invisível. E se você está vivendo isso agora, se está passando por esse turbilhão de descobertas, emoções e renascimentos, saiba que não está sozinho. Esse processo, por mais desafiador que pareça, é sagrado. É a alma voltando para casa. Não se trata de se perder, trata-se de se encontrar. E quando você se reencontra, os olhos dizem tudo, sem precisar falar. Com o tempo, você começa a perceber que as emoções não são apenas suas. Elas passam por você como o vento entre as árvores silenciosas,
mais intensa. Você sente a alegria de alguém antes mesmo de ela sorrir. E às vezes, o desconforto de outra pessoa pesa no ar, mesmo sem que uma única palavra tenha sido dita. É como se o mundo estivesse falando com você, não com frases, mas com frequências. Essa sensibilidade, que muitos chamam de empatia energética, pode se expandir tanto que se torna quase impossível não absorver o que está ao redor. A vibração de um lugar, o clima emocional de uma reunião, ou até a energia silenciosa de um objeto em sua casa, tudo começa a ganhar vida aos seus sentidos. E isso pode ser uma dádiva ou um fardo. Quando ainda não estamos centrados na nossa própria energia, o mundo pode parecer opressor. Você sente tudo, mas não sabe o que fazer com tanto. É por isso que quanto mais sensível você se torna, mais essencial é o trabalho de purificação interior. Limpar, alinhar, equilibrar isso não é luxo, é sobrevivência energética. As emoções dos outros e os fluxos invisíveis ao seu redor não desaparecem. Eles estão lá o tempo todo, mas quando você fortalece sua conexão com sua própria essência, você não se perde nele. Esse despertar da percepção energética abre portais invisíveis. Seus chakras, os centros de energia espalhados pelo seu corpo, começam a vibrar com mais intensidade. Cada abertura expande sua consciência. Você não apenas sente mais, você entende mais. O que antes era invisível agora pulsa diante de você como um campo vivo de informação. Ambientes, objetos, situações, tudo revela uma frequência. O mundo, que antes parecia apenas matéria e forma, agora se revela em camadas sutis. Você entra em uma sala e sente se há harmonia ali. Você conversa com alguém e sabe se há algo escondido por trás do sorriso. Esse novo nível de sensibilidade é transformador, mas também pode ser desgastante se você não aprender a lidar com ele. Absorver tudo sem filtrar é como tentar beber de uma cachoeira. É por isso que o discernimento se torna uma habilidade essencial. Não se trata de fechar-se, mas de escolher com consciência o que você permite entrar. Criar limites energéticos saudáveis não é afastar o mundo, mas proteger o seu templo interior. Você aprende a dizer, isso é meu, e isso não me pertence. Com o tempo, essa sensibilidade, que antes parecia uma fraqueza, se transforma em uma força silenciosa, uma espécie de superpoder. Você se conecta mais profundamente com as pessoas, com a natureza, com a própria vida. O que antes passava despercebido, agora se torna uma oportunidade. E à medida que essa expansão acontece, algo curioso começa a emergir. A aceleração da energia interna. Você sente que está sendo impulsionado por uma força invisível. Sua vibração se eleva e, com isso, a sua realidade começa a responder mais rápido. O que antes levava anos para se manifestar, agora parece vir até você com velocidade surpreendente. Pensamentos, emoções, intenções, tudo se alinha como peças de um quebra-cabeça. Mas essa aceleração também tem outro lado. Junto com os sonhos realizados, vêm à tona memórias antigas, dores não resolvidas, desafios que antes estavam escondidos sob o tapete do tempo. Imagine sua energia como um trem. No início, ele é pesado, carregado com crenças limitantes, medos e histórias antigas. Ele se move devagar, mas à medida que você purifica esses pesos, o trem se transforma. Torna-se um trem-bala, leve, veloz, certeiro. Com isso, a vida responde com mais força. Coisas boas chegam rapidamente, mas também os desafios. Emoções não processadas, traumas antigos, padrões repetitivos, tudo vem à tona, como se pedissem, olhe para mim agora, eu preciso ser curado. Essa não é uma crise, é um chamado. A energia está acelerando para te libertar, para te limpar, para te revelar. O segredo está em não resistir, deixar que a energia flua, permitir-se sentir, entender, liberar. Cada desafio é uma oportunidade de cura. Cada emoção intensa é uma chance de se reconectar com algo mais profundo em você. E quando você escolhe caminhar por esse processo com consciência, você se fortalece. Começa a perceber com mais clareza, não só o mundo externo, mas o seu mundo interno. É como se uma janela suja
pela qual você sempre olhou a vida fosse finalmente limpa. A luz entra, as formas ficam mais nítidas. O que era confuso agora se mostra com clareza. Essa é a beleza do despertar. Não é sobre ser perfeito, é sobre ver com olhos verdadeiros. E nesse ver, encontrar sua verdadeira força. Imagine sua percepção como uma janela. Ao longo da vida, essa janela vai se embaçando camadas de crenças herdadas, traumas não curados, medos disfarçados e emoções reprimidas acumulam-se silenciosamente, distorcendo a maneira como enxergamos a realidade. Por isso, muitas vezes, não estamos vendo o mundo como ele realmente é, mas sim como fomos condicionados a ver. À medida que você começa a trilhar o caminho do despertar espiritual, esse processo de limpeza interior começa a acontecer quase como um reflexo natural. Ao liberar antigas feridas, equilibrar seus chakras e harmonizar seu campo energético, essa sujeira emocional começa a se dissolver e algo mágico ocorre. A janela da sua consciência se torna mais límpida. A realidade começa a brilhar com mais nitidez, como se o mundo estivesse revelando detalhes que sempre estiveram ali, mas que você nunca havia notado antes. Sua intuição, que antes era abafada por ruídos mentais e energias densas, começa a se manifestar com mais clareza. Você passa a sentir quando alguém fala com verdade ou com máscara. Você nota a diferença entre presença e ausência, mesmo quando ninguém diz uma palavra. O campo invisível ao seu redor, aquilo que muitos ignoram, se torna evidente. Ambientes, pessoas, conversas, tudo começa a emitir sinais que você agora consegue captar com facilidade. Mas esse despertar não se limita às interações humanas. Ele se expande para além do seu círculo pessoal. Você começa a perceber padrões ocultos nos sistemas sociais, nas estruturas de poder, nas forças que movem o coletivo. As engrenagens por trás da política, da economia, da cultura, começam a se mostrar. E você compreende que há muito mais acontecendo por trás das cortinas da vida cotidiana. É como se você começasse a enxergar os fios invisíveis que conectam tudo, desde as suas emoções mais íntimas até os acontecimentos globais. Essa clareza, esse novo olhar, é uma dádiva rara. Não é apenas sobre ver o que está diante dos olhos, é sobre sentir a verdade por trás de cada momento. Aquilo que antes parecia caótico ou desconexo, agora ganha sentido. E com isso suas decisões se tornam mais conscientes, mais alinhadas com sua essência. Você passa a confiar mais em sua sabedoria interior do que nas vozes externas. Aos poucos, suas ações se harmonizam com seus sentimentos mais profundos e sua mente encontra um ponto de silêncio, onde o discernimento floresce naturalmente. Nesse estado de clareza, viver se torna um ato sagrado. Você deixa de apenas reagir ao mundo e começa a co-criá-lo com propósito e autenticidade. E em tempos de tanta confusão e distração, cultivar essa visão interior pode se tornar o seu maior tesouro. É ela que vai te guiar, te proteger e te lembrar, dia após dia, de quem você realmente é. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te convido a curtir este vídeo e se inscrever aqui no canal. Compartilhe com quem você sentir que também está buscando clareza no meio do caos. E se quiser, deixe aqui nos comentários suas reflexões e vivências sobre essa jornada de despertar. Gratidão profunda por caminhar ao meu lado. Cuide-se com carinho e até muito em breve.